paz eu me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar com tranquilidade. Eu vou repetir. Em paz eu me deito e logo eu pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar com tranquilidade. Mateus capítulo 9. Vá lá para Mateus capítulo 9. Só um versículo também. Versículo de número 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vou repetir. E Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Será que nós conseguimos repetir a última parte do versículo depois? Ou só o que é que Jesus disse? Vamos juntos lá? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vamos de novo? Os sãos não precisam de médico, e sim... Será que você pode falar agora sem eu? Os sãos... Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu acabei de falar, nesta série de escola de bíblica dominical, nas aulas, eu falei sobre a enfermidade. Enfermidades. Falei sobre a sua cura. Falei também sobre as suas etiologias, as suas variadas origens. E hoje eu gostaria de falar sobre uma doença, uma enfermidade, que eu tenho falado nas quintas-feiras. Eu quero falar hoje aqui sobre depressão. A depressão, ela é uma doença que atinge a todas as pessoas. Não necessariamente de forma absoluta. A verdade é que ninguém pode escapar das mais variadas enfermidades sobre a face da terra. E se você não morrer de acidente, se Jesus não te arrebatar, você vai ser vítima de uma enfermidade, vai morrer por causa de uma. Mas a depressão, ela é terrível, porque ela tem alcançado crianças, ela tem alcançado adolescentes, ela alcança jovens universitários, ela alcança gente madura, ela alcança gente na terceira, na quarta, na quinta idade. A depressão é uma doença caracterizada por um estado de humor deprimido. A pessoa fica angustiada, ela se sente desanimada, acaba-se a sua força, ela não tem energia e uma tristeza profunda toma conta da sua vida. Às vezes, esses sintomas todos vêm cercados de tédio. A indiferença faz parte dos seus atos. Um grande desamor se instala. A vida perde a graça, os sentimentos se confundem, e a pessoa tem a impressão de que não sente mais nada. As atividades do dia a dia
não passam a ter importância alguma. A pessoa passa a encarar as tarefas mais simples como um esforço árduo, difícil. A vida perde o colorido. E a pessoa começa a enxergar a vida do ponto de vista do cinza. As mais variadas nuances do cinza. Cinza claro, cinza médio, cinza escuro, cinza degradê, mas é tudo cinza. Essa pessoa acaba vivendo um momento muito difícil. E se não tratar desta doença, chega-se às raias de botar um ponto final na vida. Gente que passa a viver e a desejar a morte, elabora sua morte, executa o plano e comete o suicídio. É a doença menos diagnosticada no meio médico. No entanto, é a mais debilitante. É aquela que mais estrago faz no nosso meio. E ela é a menos diagnosticada por alguns fatores. Pela ignorância que nós temos a respeito. Pela falta de tratamento. Pela rejeição e até a negação da doença por nós. Eu, deprimido, qual é? Isso não é coisa para mim, não. E o resultado é que as dificuldades se instalam nos relacionamentos, fica difícil na família, fica difícil na escola, fica difícil no trabalho, e a gente vai se complicando. As pessoas buscam ajuda, mas acaba sempre encontrando alguém desinformado e passa para a pessoa doente uma informação atrapalhada e acaba estigmatizando ainda mais aquele quadro. Para muita gente, depressão, isso é frescura. Para muita gente, depressão, isso é não ter o que fazer. Depressão, isso é finiquito. E no meio nosso, nós que somos crentes, varões de fé, nós que somos gigantes na palavra, a gente se arvora no tribunal do julgamento para dizer: isso é falta de fé, isso é falta de Deus na vida. (10 a 12% dos homens têm depressão. A incidência é maior nas mulheres. E eu dizia na quinta-feira aqui que as mulheres, elas têm e passam por muito mais, são atacadas muito mais pela enfermidade da depressão, em função dos desarranjos hormonais, dos seus ciclos menstruais, em função das alterações hormonais do parto, da gestação, do parto, do pós-parto, da menopausa, do climatério e assim por diante. Pobre da mulher. Mas é comum também em idosos ou idosos, comum em todas as classes sociais.
ataca gente bonita, gente feia, gente pequena, gente alta, gente magra, gente obesa. 15% das pessoas não tratadas, presta bem atenção nisso, 15% das pessoas não tratadas cometem suicídio. 80% das pessoas que cometem suicídio são portadoras de uma doença tratável. Essas pessoas, se tratadas, não cometeriam suicídio. Isso é bom e é também um alerta para nós, que nem tudo é diabo na vida. Ah, foi o diabo que tentou, foi o diabo que mostrou a corda, foi o diabo que mostrou o veneno, foi a tentação e ela não resistiu, e ele sucumbiu. Você deve estar perguntando, por que o pastor está falando isso para mim? Ou por que ele está pregando isso hoje? Será que eu tenho depressão? Eu não tenho depressão. Será que você não tem? Como é que você sabe se você tem? Bem, eu vou anotar rapidinho aqui, eu trouxe escrito e vou ler. Quais são os sintomas da depressão? Agora, meu irmão, não vai ficar deprimido se de cara já te acertar assim, ó, como um Exocet, hein? Fica em paz, fica bem. Agora, se você tiver 4 sintomas dos que eu vou citar, 4 deles, há mais de 15 dias, você precisa procurar orientação médica. É possível que tenha depressão batendo à tua porta. Então vamos lá. Sentimento de inutilidade. Não valho para nada. Baixo autoestima. Desamparo ou falta de esperança. Humor depressivo. Irritabilidade. Ansiedade. Medo. Dorme demais ou dorme de menos. Ou é um dorminhoco ou é um sonâmbulo. Ou aquele que tem insônia. Come demais e vira um glutão, ou come de menos e vira um pau de virar tripa, fica magrelo. Distúrbio, portanto, na alimentação. Perda de interesse em participar das atividades habituais, aquelas coisas que você faz o dia a dia. Redução da libido. Sexo nem pensar, adorava fazer sexo, agora não suporta a ideia, não chega perto. Recusa de ficar com outras pessoas, ou seja, conviver com outras pessoas, estarem aglomerados. Sentimento exagerado de culpa. Um sentimento de tristeza instalado. Um sentimento de raiva inexplicável dentro de si. Perda de energia. Sentimento de cansaço. Pensamento de morte. Vontade de ficar no cemitério. Gente que planeja como eu poderia acabar com a minha vida. Mas como não tem coragem de fazer esse pensamento e diz, puxa, bem que um carro podia bater em mim agora. Bem, ao contrário do que muita gente pensa, a depressão tem cura. E é importante a gente perceber estes sintomas para que a gente possa procurar o atendimento médico. Procurar o atendimento psicoterápico, procurar o atendimento no divã de Deus. Quanto mais rápido você tratar, mais rápido você volta à normalidade da vida.
A pergunta que fica é por que crente não gosta? Por que crente é tão difícil de tratar depressão? Primeiro, por falta de conhecimento, de informação segura. Existe uma ignorância no meio evangélico sobre depressão. E a informação que a gente tem é absolutamente errada. E já já nós vamos rasgar esse verbo. O que a gente sabe sobre não é o que a Bíblia ensina. Segundo, é que nós temos a nossa própria explicação. A gente acha que entende Bíblia. E porque a gente lê o Salmo 23 todo dia, acha que sabe Bíblia. E também porque a gente entende que cura de problemas emocionais e mentais, isso daí só se sai com exorcismo, só se sai em nome de Jesus, porque isso é ataque do diabo, é o diabo que está atacando a vida da gente. Nós temos o nosso próprio manual, e por isso mesmo nós nos equivocamos. E também, em terceiro lugar, é difícil o crente se tratar, porque algumas doenças mentais e a própria depressão são doenças exclusivamente de sintomas espirituais. Eu explico. A pessoa que está com a pessoa que está com depressão, ela tem sintomas espirituais. Tipo, não quer mais ler a Bíblia, orar nem pensar, ir na reunião de oração de jeito nenhum. Aí você chama para ir no grupo familiar, lá no pequeno grupo, no PG, de jeito nenhum. Você marca para um grupo ir lá orar com ele, e ele, não vem que eu não quero. Então não querer orar, não querer ler a Bíblia, não querer louvar a Deus, não querer ir à igreja, não querer saber de Deus, são sintomas espirituais. Mas a causa não é espiritual. Porque o transtorno de humor que a pessoa tem não é por causa da sua vontade. Pode ser uma questão hormonal, pode ser uma questão de células do cérebro, pode ser uma questão física, pode ser em função de um desequilíbrio do próprio estresse e da pressão do dia a dia, daquilo que a pessoa está vivendo. Nós que somos espirituais, nós olhamos para essa pessoa que não quer orar, que não quer ler a Bíblia, que não quer ir na igreja, que não quer participar da reunião semanal de estudo bíblico, que não quer saber de Deus. Então nós já damos o remédio espiritual, porque ela tem sintomas espirituais, então a gente já dá o remédio espiritual. Isso é falta de Deus, isso é falta de Bíblia, isso é falta de oração. Nós vamos fazer uma corrente, nós vamos vir aqui 7 dias na sua casa. E o pobre do enfermo fica pior do que estava. Essa pessoa ela tem sintomas espirituais de uma doença clinicamente comprovada. Olha aqui para mim, meu irmão. A sua fé, ela não é desmerecida, ela não é diminuída quando você procura um médico. Por isso eu peguei o texto para meditarmos aqui. Foi Jesus quem disse, eu pedi para vocês repetirem: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Se você está doente, precisa de médico. Quem falou foi Jesus. Quem está bom não precisa de médico.
Agora, se está doente, precisa de médico. Não pode ser diferente. Nós temos que parar com essa besteira de que crente não fica doente, de que crente vive numa redoma de santidade e pureza. É nada, meu irmão. A minha barriga dói tanto quanto a tua e a do ímpio. E temos deficiência. Daqui eu vejo quantos que têm, quantos colegas meus de óculos. Mas uma perguntinha que eu fiz hoje na escola dominical: você tem 100% de visão? Quando? Quem aqui nesse auditório tem todos os dentes perfeitos até hoje? Quantos que já foram tratados? Quantas próteses? Quantos caquinhos que você tem na boca? Nós não temos nenhuma dificuldade do ponto de vista de buscar um médico gastro por um problema digestivo. Mas temos uma crise teológica profunda de buscarmos um psicoterapeuta, um psicanalista, porque a nossa alma está doente. Jesus tem poder para curar qualquer doença. Eu creio nisso. Irmão, se eu não cresce nisso, eu não seria pastor. Jesus pode curar qualquer doença. Mas ele só cura se ele quiser. Eu posso citar aqui, por exemplo, Paulo. Paulo luta com Deus, roga por Deus, se aflige com Deus por 3 vezes a respeito da sua enfermidade. E Deus diz assim para ele: ó, meu dedinho aqui, ó, não, você não vai ser curado, não. Fica tranquilo, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É na tua doença que eu vou te usar. Sabe, irmãos, eu creio que Jesus pode curar tudo e a todos. Se Jesus não te curou, então você precisa de um médico. Eu faço apelo, meu irmão, se você crê, vem aqui agora, eu vou orar com você, e eu oro. Jesus cura um, mas não cura o outro. Ah, foi a falta de fé, não importa, um foi curado, o outro não foi. Se você foi curado, amém, vai dar o teu testemunho, vai contar para todo mundo. Mas se você não foi curado, meu irmão, vai para o médico. Quem precisa de médico é doente. É assim que diz a palavra de Deus. Por mais espiritual, por mais santo, por mais fervor que eu tenha, por mais que eu busque a Deus, eu sou de carne e osso. Eu tenho debilidades, eu tenho esquisitices, eu tenho ambiguidades, eu tenho falências, eu tenho limites, eu tenho fraquezas. Na Bíblia tem um homem que viveu uma depressão profunda e que já ouvi muitos pregadores falando sobre ele, e eu mesmo já preguei sobre ele, que teve tratamento. Ele teve tratamento médico, tratamento psicoterapêutico e teve tratamento de Deus. Elias. Quem não conhece a história de Elias? Quem não conhece a história de Elias? Presta atenção. É rapidinho, eu só vou fazer citação, não vou pregar sobre ele não. Olha só. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como ele havia matado os profetas à espada. Os irmãos se lembram? Lá no monte, os profetas de Baal, 450, depois da vitória dele, passou a espada em todo mundo, matou todo mundo. O rei chama a rainha, que é Jezabel,
e conta para a rainha como é que o Elias matou todos os profetas que eram da religião dela. Então Jezabel, a rainha, mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhe: me façam os deuses como eles quiserem, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que você fez com os meus profetas. Mais ou menos o seguinte: seu filho de uma égua, eu te pego. Você matou meus profetas, eu vou te matar, profetinha barato, sem vergonha, bota a barba de Moro, porque eu vou te buscar. Então, temendo Elias, ficou com medo, se levantou e foi-se para salvar a sua vida em fuga. Chegou em Berseba, que pertence a Judá. Ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, não ficou em Berseba, mas foi ao deserto. E depois de caminhar um dia, se assentou debaixo de um zimbro, que é uma árvore de 2 metros, no máximo 3 metros, e pediu para si a morte, e disse: basta, chega, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Ele comeu, ele bebeu e tornou a dormir. Voltou o anjo segunda vez e o tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali ele entrou na caverna, passou ali a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que é que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, eles derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e agora eles querem tirar também a minha vida. Disse-lhe então Deus: sai e põe-te neste monte perante mim, porque eu passarei. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto com o seu manto, e aí então ele sai, põe-se de pé à entrada da caverna, e mais uma vez Deus lhe diz: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e eles procuram tirar a minha vida. Olha que ele dá a mesma resposta para a mesma pergunta que Deus fez. Disse-lhe o Senhor: então agora põe-te de pé, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. Meus irmãos, essa é a história resumida nesse capítulo 19 de 1 Reis, de Elias. Veja bem, quando ele recebe toda aquela pressão
de que ele seria vítima, de que ele morreria, ele fica estressado e entra num quadro depressivo. E aí a gente pode perceber que ele toma algumas medidas típicas de quem está com depressão. Primeira coisa que ele faz, ele se isola. Ele foge, e até aqui dá para a gente entender, mas ele foge, e em fugindo, ele não quer nem mais o moço com ele. Ele deixa o moço em Berseba, e para onde que ele vai? Para a cidade? Para a casa dele? Ele vai para o deserto. Esse é o primeiro sintoma. Gente que não quer mais nada com nada, gente que se isola. Esse homem estava numa solidão tremenda. Outro sintoma que você vai perceber nesse texto é que ele perde o ânimo. Basta! Chega! Quantas vezes você esteve como profeta, querendo jogar a toalha, mandar parar tudo, descer a gangorra, fechar, parar a roda gigante, que você vai descer do brinquedo? Um outro sintoma que você tem dele aqui é que ele desejou morrer. E diz a Bíblia, e desejou a morte, e ele pediu a morte. Outro sintoma, ele ficou prostrado, ele dormiu demais, o anjo acordou, deu comida, o anjo acordou de novo, deu comida, ele dormia. Isso é típico de gente que quer mais que o mundo acabe em sono. Sabe, irmãos, Elias entrou num estresse muito grande, porque ele estava sofrendo toda aquela perseguição por parte da rainha Jezabel, que queria matá-lo. Fica aqui um detalhe interessante: cuidado com a pressão que você tem na escola, no teu trabalho. Aquilo que te pressiona, além do suportável, leva você a um quadro depressivo. Muito cuidado. Mas note aqui, rapidinho, como é que Deus faz? Deus, primeira coisa que faz, vai dar remédio para ele. Como é que a gente entende que Deus dá remédio para ele? Ele está dormindo e o seu sono é um sono estressado, é um sono deprimente e típico do depressivo, do deprimido. Diz a Bíblia que o anjo o acorda e diz: tem pão e tem água, come. Quem está com depressão não quer comida, precisa de medicamento. Carboidrato e líquido é comida salutar para quem está com depressão. Isso quer dizer o seguinte, que quando a gente está no quadro depressivo, a gente precisa de medicamento, sim. A primeira coisa que Deus faz é prover pão e água para aquele homem que está debilitado. Manda para ele um anjo, ofereça para ele a comida, ele come, aí dorme de novo. O anjo acorda e diz: ó, come e levanta, porque você vai ter que andar. O teu caminho é longo, o teu caminho não é esse, o teu caminho não é aqui. Que coisa. Mas uma das coisas bonitas que Deus faz com a vida desse homem é que Deus faz com que ele passe pela terapia do divã. Ele se levanta, começa a andar, e chega lá no Monte Horebe, depois de 40 dias, você pensa que ele está curado? Não está não. O que ele faz? Ele vai para uma caverna, e ali na caverna, quando ele está na caverna, ele se isola e entra num ensimesmamento e fica diante dos mesmos sintomas diante. E aí então, Deus o leva para a clínica. Olha que coisa bonita. Irmãos,
Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Na verbalização, nós jogamos para fora aquilo que está dentro da gente, aquilo que amarra a vida da gente, aquilo que atrapalha a vida da gente, aquilo que você não fala em casa, aquilo que você não fala para o amigo, aquilo que você não fala para os próximos por medo de reprovação, te adoece. Que dificuldade que a gente tem para abrir o peito e contar o que está acontecendo. E a pessoa olha e diz, você parece que não está bem, está tudo bem. Não, está tudo, a impressão sua, está ótimo. Mas o segredo ético do consultório faz você abrir o peito e falar das tuas mazelas, falar dos teus problemas. Você vai para consulta, psicanalista de cá, você de lá, 50 minutos mais ou menos de sessão, ele começa perguntando para você, o que é que te trouxe aqui? O que está acontecendo com a sua vida? Me conta. E ele vai cutucando, e você vai falando, você vai falando. Irmãos, essa é uma forma de alcançar a cura, é falar daquilo que você não fala. E aí então, Deus olha para aquele cara ensimesmado, cabeça baixa, mal pra caramba. Deus olha para ele e diz, o que é que fala, o que é que fazes aqui, Elias? Desembucha, fala, cara. Fala aí agora para mim o que é que você tem. O que é que você está fazendo aqui? Não é fantástico? Você tem que falar. Você tem que falar. Olha, irmãos, eu recebi uma contribuição depois de quinta-feira fantástica da Patrícia. E eu disse para ela, eu vou usar. E eu vou usar. Uma psicóloga clínica, falando sobre gerenciamento do estresse, em uma palestra, ela levantou um copo de água, com um sorriso no rosto, ela perguntou, quanto que pesa este copo de água? E aí as respostas variaram, 100 a 350 gramas. E ela respondeu, o peso absoluto não importa, depende de quanto tempo você o segura. Se eu segurar por 1 minuto, não tem problema. Se eu segurar o copo durante 1 hora, eu vou ficar com o braço meio adormecido, meio dolorido. Se eu segurar por 1 dia, o meu braço vai paralisar e amortecer. E em todos os casos, 1 minuto, 1 hora, 1 dia, o peso do copo é igualzinho. Não pôs mais água e nem tirou água, é o mesmo tanto. Mas em todos os casos, quanto mais tempo você segurar o copo, dizia ela, mais pesado ele fica. E continuou, o estresse e as preocupações da vida são como aquele copo de água. E ela conclui dizendo, eu penso sobre eles por um tempo e nada acontece. Eu penso sobre eles um pouco mais de tempo e eles começam a machucar. E se eu penso sobre eles durante o dia todo, eu me sinto paralisada. E se eu penso nele a vida inteira, eu já sou incapaz. Eu estou incapacitada de fazer qualquer outra coisa. Então, ela conclui, largue o copo. É fascinante. A gente não sara, porque a gente não larga o osso.
A gente gosta de roer o desgraçado. Não tem carne, não tem alimento, não serve para nada. Aquilo é sequidão, estio, mas a gente rói. Só para nós, ninguém sabe. Irmãos, tudo que a gente precisa é compreender que Deus tem para nós terapêutica. Que coisa! Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante mim, porque eu passarei por você. Você pode entender um negócio desse? Deus apareceu para Elias e a sua vida foi transformada. Talvez você precise de medicamento, ou não. Talvez você precise de um psicoterapeuta, não sei. Mas Deus tem uma solução para a sua vida. Talvez você precise das 3 fórmulas. Talvez você precise de médico, você precise de um psicoterapeuta e você precisa de ter uma vida de profunda comunhão com Deus. Quando eu olho o Salmo de número 42, o Salmo de número 42 é fantástico. Ele foi escrito pelos filhos de Coré. Talvez um escreveu, os outros puseram a música que se cantava os salmos. Mas ali eu vejo um quadro fantástico. Olha só, ele vai dizendo primeiro dos sintomas da sua doença e como é que Deus o abençoou. O verso de número 3, você vai ver aí a lágrima, o choro constante. Diz aí: as minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: cadê o teu Deus? Olha o verso de número 6. Ele abatido, ele prostrado, ele diz: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Mas a terapia de Deus está no verso de número 9. Eu direi a Deus, por que te esquecestes de mim? Porque eu ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Eu disse que essa era a resposta de Deus, mas aqui você tem mais um sintoma de orfandade, de sentimento de abandono. Até Deus me abandonou. Mas aí quando você chega no verso de número 11, ele faz um negócio fantástico. Quando ele chega no verso de número 11, ele diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e o meu Deus. Presta atenção nisso, irmãos. Olha só, no verso de número 3, ele chora. No verso de número 6, ele se prostra. No verso de número 9, ele se sente abandonado. E aí ele faz um negócio fantástico no 11. Ele fala com ele mesmo. Olha aqui para mim. Olha o que ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? Você fala com você mesmo? Você faz uma avaliação da sua vida para você próprio, ou você mascara para você mesmo? Está na hora da gente parar de passar verniz. Está na hora da gente tirar a casca. Está na hora da gente falar com a gente mesmo, como o filho de Coré fez. Irmãos, interessante que lá no Salmo 116, o salmista
começa dizendo o seu salmo assim: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. Quando eu lhe fiz a minha súplica, Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu invocarei o seu nome na minha vida toda. E quando chega nos versos 3 e 4, ele começa a contar o caso dele, a vida dele. Ele diz lá: as cordas da morte me envolveram, e as angústias do inferno vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então eu clamei ao Senhor. Irmãos, note muito bem, se você vive um problema de depressão, você não é o único, o salmista sentiu isso. As cordas tentaram me sufocar, me matar, cordais do inferno se apoderaram de mim. E quando chega no verso 5 em diante, ele encontra o processo da sua cura. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus, Ele é compassivo, o Senhor protege os simples, porque eu estava sem forças e Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para com você, pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante de Deus na terra dos viventes. Meu irmão, quando você vai conversar com psicólogo, psicoterapeuta, ele vai fazer questionamentos e vai formular hipóteses para tratar do seu caso, e é possível que ele se engane, é possível que ele erre. Aqui numa manhã, num desses domingos, acho que Wanda dizia: olha, eu fui no psicólogo e me danei, o cara era ruim demais. Claro, é possível, claro que é possível. Tem médicos e médicos, tem médico que cura e tem médico que mata. Mas isso não é a regra, isso é exceção. Quando você começa a conversar com ele, ele vai formulando pela sua escola e pelo seu segmento metodológico, ele vai elaborando as hipóteses para tentar te ajudar. Agora, quando você vai conversar com Deus, quem está do outro lado é aquele que conhece a tua vida muito antes de você ter nascido. A Bíblia diz que Ele conhece tudo sobre você. A Bíblia diz que Ele sabe tudo sobre você. E quando você começa a contar para Ele, quando Ele pergunta: o que fazes aqui, Elias? Ele sabe tudo sobre você, Ele só quer que você fale. Porque Ele não trabalha com hipóteses e nem formula programa terapêutico. Ele tem a cura para você, Ele pode todas as coisas. Então, eu gostaria de encerrar a minha palavra nesta noite com algumas lições conclusivas. A primeira delas é que você tem que ficar atento, porque depois de uma grande vitória, o diabo vai tentar roubar a tua alegria. Você pega o caso do Elias. Você pode imaginar uma pessoa mais vitoriosa do que Elias? Diante daquele quadro, daqueles homens de Baal, Deus lhe responde com fogo e todo o povo grita: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas logo depois, o diabo que está ali assistindo todo aquele espetáculo, diz: eu te pego, profetinha sem vergonha, eu te pego. Primeira conclusão que eu chego, a lição conclusiva que eu chego, é que você tem que estar esperto. Deus tem a bênção para a sua vida, mas em contrapartida tem aquele que quer te arrebentar. A segunda conclusão que eu tenho para nós aqui nesta noite por que o diabo
que que o diabo ataca com violência as pessoas debilitadas emocionalmente? Presta atenção aqui em mim. Por que que o diabo ataca as pessoas que são mentalmente debilitadas? Quando a gente tem um braço quebrado, você não tem conflito. O seu equilíbrio mental fica normal. Mas quando você tem um problema emocional grave, sério, você tem uma desorganização mental. E por causa dessa desorganização, você pode cometer loucuras. E é por isso que o diabo ataca uma pessoa que está terrivelmente debilitada emocionalmente, porque ela está desorganizada mentalmente. Agora, ouvindo uma pessoa dando testemunho, dizendo de uma pessoa que estava embriagada e que tinha um problema mental sério e que estava possuída por um demônio na igreja, e aí os líderes carregaram aquela pessoa para o fundo da igreja, oraram com ela e o demônio saiu. Isso foi agora em Maringá, nessa semana que eu estive lá. Só que quando aquele homem voltou para dentro da igreja, ele continuava bêbado e continuava desequilibrado. E aí aquela pessoa me perguntou: pastor, eu não entendo, como é que pode? Afinal de contas, o demônio saiu ou não saiu? Eu falei, claro que saiu. O demônio saiu, não saiu a pinga e nem o desequilíbrio. A pinga vai passar depois de um café quente e 2 horas de repouso. E o desequilíbrio emocional, mental é com o médico. Mas que o demônio saiu, saiu. Só que o que o diabo faz? O diabo aproveita a desorganização mental e emocional e se instala e confunde o quadro. E a gente fica perdido. A gente não sabe o que é doença psicossomática, não sabe o que é doença psíquica e não sabe o que é somática. Bem, existe ainda uma outra consideração que eu quero para fechar. Se você quer ajudar alguém que está deprimido, para de dar surra de Bíblia no irmão. Para de querer dar uma de bonzão lá. Não fique dando lição de moral. Fique fazendo profecias. Está cheio de gente trazendo revelação para a pessoa nessa hora. Olha, Deus está me mostrando aqui uma nuvem escura na tua vida. Outro chega e diz o seguinte: olha, isso daí é macumba, tem que fazer campanha. Meu irmão, vai vender chuchu na feira que é melhor. Faz isso não. Eu fico me lembrando de Abraão. Abraão está deprimido, passando mal, não sabe o que vai fazer. Ele diz: ó, tudo que eu tenho aqui, eu Eliezer, eu saí lá da Caldeia, de Ur, eu estou mal porque eu acreditei em tudo isso, eu não sei o que será da minha vida, eu não tenho herdeiro, eu não tenho ninguém, a minha vida está uma nhaca, eu pensei que ia ser diferente. Deus viu que ele estava para baixo. O que Deus faz? O Abraão, vem cá, sai da tua tenda, vem cá, vem aqui para fora agora, olha para o céu, conta as estrelas, assim será a tua descendência, numerosíssima, como é o universo, como a areia do mar, será a tua descendência. Meu irmão, se você não tem uma palavra assim para dar, fica na tua. Irmãos, quando Deus tirou Moisés, e o povo agora ia atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, quando eles estavam para entrar na terra, Deus chama o Josué e diz: Josué, você tem 80 anos de idade e é você que vai dirigir o povo. Ele tinha 80, não era um menino. Você vai levar o povo para lá. Ele diz: mas senhor, eu não dou conta. O senhor já viu quem é que eu estou substituindo? Eu estou substituindo Moisés. E de fato, irmãos,
Se você for olhar bem, ele estava substituindo Moisés. Moisés é o profeta mais importante do Velho Testamento. Era o cara com quem Deus falava face a face. Quando tinha o colóquio com Deus, a entrevista com Deus, o seu rosto brilhava. Aí vem o peso e o Josué começa a se estressar. E aí quando você lê o capítulo 1 de Josué, você vai ver lá Deus dizendo, e Deus diz por 3 vezes, não temas, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não temas, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não temas, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus pode suprir a tua vida. Deus pode suprir a tua vida. E eu quero fechar agora. A última lição conclusiva. Eu não posso deixar de falar de José do Egito. Esse moço usou um critério fascinante de cura para que a depressão não se instalasse na sua vida. Todo mundo conhece a história de José. É uma história lida, tida como conhecida no mundo inteiro e no nosso meio, então, de cor e salteado de frente para trás, de trás para frente. Olha só, presta atenção o que aconteceu com José. Depois que ele passou tudo o que passou, ele está na corte, agora ele manda em tudo. Ele tem 2 filhos. Vocês se lembram como é que chamam os filhos? Efraim e Manassés. Efraim quer dizer eu me esqueci de tudo. Manassés quer dizer o Senhor me fará prosperar. Irmãos, você quer a bênção sobre a sua vida? Esquece, faz como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o prêmio, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É preciso esquecer, vira a página, para de ficar sapateando a mesma coisa, para de ficar alimentando o drama da sua vida. Gera um filho e bota o nome dele de Efraim. Para de ficar chorando, se lamentando. Ah, tadinho de mim, ah, coitadinho de mim, meu pai não me quis, minha mãe me abandonou, ninguém me quer, meu marido me deixou, minha esposa me traiu, eu, coitado de mim, ai, tadinho de mim. Para com isso, porque isso é fazer o que o diabo quer, e isso é fazer com que a doença se instale na sua vida. Faça como José. O Senhor me fez esquecer. O Senhor me fará prosperar. Depressão comigo? Não. E aí a bênção de Deus acontece na vida daquele moço, como pode acontecer na nossa vida. Eu quero orar com você. E eu vou orar agora, nesse momento. Sabe, irmãos, para Elias, Deus mandou o anjo. Deus mandou lá o anjo para ele. Eu acho isso muito bonito. Deus tem para cada um de nós uma resposta. Eu gostaria que você pudesse ter hoje de Deus a resposta para a sua vida, você tomar sua posição, que você saísse daqui a caminho da cura, da restauração, saia desse lodossal que te atola, que te desgraça, que te suja, que não te faz prosperar, que não te faz andar. Até agora a vida só te fez chorar. Você tem sofrido e não tem andado, não tem caminhado. Eu quero orar com você. Se você quer a bênção,
Se você precisa da vitória, seja em que área for da sua vida, este é o momento. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus, e eu vou orar com você agora, neste momento. Amém, Jesus. Amém. Ó querido Pai, olha para o teu povo que está de pé. E com esse povo eu me incluo. Por quanto, ou com quanto, eu tenha te buscado, eu tenha sido vocacionado, eu seja um escolhido da tua graça, e o Senhor tenha me colocado no ministério do sacramento e da palavra do Senhor Jesus. Eu tenho limites e dificuldades, fraquezas e debilidades, e eu me ponho de pé com este povo, e juntos queremos a tua bênção. Trata conosco, Pai, ajuda a vida da gente, restaura a vida da gente. Meu Deus, que nós saiamos daqui com saúde, que nós saiamos daqui nesta noite desejosos de uma vida melhor, que nós saiamos daqui nesta noite desejando ardentemente uma vida melhor contigo. Abençoa o nosso coração. Senhor, transforma agora o nosso físico, transforma, bendito Deus, o metabolismo do nosso organismo, coloca tudo no seu estado original, coloca tudo, Pai, porque o Senhor é aquele que faz a vida, o Senhor é aquele que faz a vida se instalar em nós, e o Senhor diz ser a própria vida. E Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Meu Deus amado, que nesta noite nós sejamos curados, em nome de Jesus. Tira de nós toda esquisitice, tira de nós todo choro, tira de nós todas as falências, tira de nós nesta noite todo sintoma, toda e qualquer consequência também desta enfermidade terrível. Faze-nos agora gente sadia, gente abençoada, gente curada, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos na tua bênção, dá-nos uma semana rica, produtiva, e que a nossa vida seja outra a partir